Olá meninos, tudo bom? Voltando para mais uma resolução de exercício, ok? Agora, esse exercício é referente ao movimento, o movimento retilíneo uniforme, tá? É a primeira aula de gráfico que eu coloquei lá na página Google, na sala Google, ok? E são um daqueles dois exercícios que eu deixei lá para vocês fazerem. Então essa aqui é uma aula de correção, é uma aula de análise de gráfico. Então a gente vai resolver um problema olhando primeiramente para um gráfico que é dado na questão. Então esse é o exercício da página 49 e é o número 21. Vamos ler. Uma criança com uma bicicleta percorre um trecho retilíneo de uma ciclovia mantendo uma velocidade constante de 2,5 metros por segundo. O diagrama horário da posição para esse movimento é mostrado a seguir. Qual é a posição da criança no instante t igual a 18 segundos? Então, para começar, nós vamos ter que, primeiramente, analisar quais são as informações que o gráfico nos dá, o que o problema nos dá. Tá? Então a primeira informação que o problema nos dá é que a criança percorreu um movimento retilíneo uniforme. Por que uniforme? Porque ele diz que a velocidade ela é constante. Ok? Então o movimento retilíneo uniforme, a velocidade sempre vai ser constante. Beleza. Segunda coisa que o gráfico nos dá, que o problema nos dá, que a velocidade é de 2,5 metros por segundo. E isso está no texto. Mas vamos olhar o gráfico aqui. Perceba o seguinte. Onde está a posição inicial da criança? Ora, a posição inicial está aqui. S0. Ok? Perceba que quando o tempo aumenta, então quando t aumenta, o que acontece com a posição da criança? Está vendo que está diminuindo? Ora, aqui é o S0, a reta está decrescendo, então a posição da criança diminui. Então, nesse caso aqui, quando a posição diminui, o S diminui, o que ocorre? O meu gráfico ele é um gráfico decrescente. Essa linha aqui no gráfico espaço-tempo, ela indica a velocidade. Ok? Mas pelo fato dele ser decrescente, a minha velocidade neste gráfico ela é negativa. Ou seja, ela é menor do que zero. É um movimento retrógrado. Ok? Bom, mas o texto me diz que a velocidade foi de 2,5 metros por segundo, mas o gráfico me indica que o movimento é retrógrado. Logo, qual é a real velocidade da criança? É de menos 2,5 metros por segundo. Então essa é a real velocidade da criança, pelo gráfico. Tá vendo? Se o gráfico é decrescente, a velocidade é negativa. Se o gráfico fosse crescente, ou seja, do outro lado, fazendo essa reta que cresce, a velocidade seria positiva. Beleza? Bom, mas o que ele quer? Ele quer a posição da criança no tempo de 18 segundos. Mas vamos analisar o que nós temos no problema. Esquece a pergunta ainda, tá, da questão. Vamos olhar só para o que o gráfico está nos dizendo. No tempo 30 segundos, então no t igual 30 segundos, a posição final da criança qual era? 25 metros. Ok? No tempo zero, qual é a posição inicial da criança? Ora, nós não sabemos, então vamos ter que calcular. Então a primeira coisa que nós vamos ter que calcular é a posição inicial do movimento. Beleza? Como o movimento é uniformemente retilíneo uniforme, retilíneo uniforme, ok? Nós vamos ter a equação horária das posições, que é o S0 mais VT. Lembrando que essa função eu só uso para velocidade constante. Beleza? Então nós vamos substituir os valores que nós temos nessa função. Então qual é a posição final da criança? Posição final, 25. Qual é a posição inicial? Ora, não sei. Então não vou substituir nada. Qual é a velocidade? Ora, a velocidade é de menos 2,5. Então, menos 2,5 vezes o tempo. Ora, mas qual foi o tempo, a variação do tempo?
Não foi de 0 para 30? Ora, então o tempo foi de 30 metros por segundo. Desculpa, foi 30 segundos, ok? Então agora vamos resolver. 25 igual S0 menos, quanto é que deu aqui? 2,5 vezes 30 deu 75. Como está negativo, vou passar para o outro lado somando. Então nós vamos ter 25 mais 75 igual posição inicial. Posição inicial é de 100 metros. Beleza? Então encontramos a posição inicial da criança. Então a posição inicial da onde ela saiu da posição 100 metros. Ok? Bom, mas o que o problema nos pede? O problema nos pede a posição no tempo 18 segundos. Então eu posso fazer o seguinte: nós temos a velocidade inicial, nós temos a posição inicial e queremos saber a posição final neste tempo. Então vou usar a mesma fórmula. S0 mais VT. Lembrando que esta fórmula eu só uso no movimento retilíneo uniforme, ok? Quando a velocidade ela é constante, tá? Sendo velocidade constante, eu vou usar essa fórmula, essa função, tá? Então vamos substituir. Quem que nós queremos? Não é a posição final? Então beleza, S. Qual é a posição inicial? Posição inicial, 100 metros. Qual é a velocidade da criança? Menos 2,5. Qual é o tempo? 18 segundos. Ok? Então agora é só efetuar. Lembrando, tem uma soma, tem uma subtração e uma multiplicação. Quem que nós resolvemos primeiro? Primeiro a multiplicação. Então S igual a 100 menos 2,5 vezes 18, 45. 100 menos 45, 55 metros. Beleza? Então, qual é a posição da criança no tempo 18 segundos? 55 metros. Então eu posso fazer isso daqui. Onde está o tempo 18 segundos? Está aqui no gráfico. Vou subir o nosso gráfico. Qual é a posição dela? 55 metros. Beleza? Então essa é a situação que o problema nos dá. Uma outra maneira de você resolver esse problema seria você utilizar, ora, nós temos o tempo que ela percorreu, ok? Podemos calcular o tempo. Qual foi o tempo que ela percorreu nessa trajetória aqui? Não é 18 segundos? Sim ou não? Então nós temos o tempo, que foi 18. Então, em vez de usar essa posição aqui, tá, sendo como 100, tá, eu posso usar ela como sendo uma inicial no tempo de 18 a 30. Tá? Qual é a posição final? Ora, a posição da criança, pelo gráfico, é aqui, posição final é 25. Mas para eu andar de 18 para 30, quanto tempo levou? Não foram 12 segundos? Então eu posso fazer a mesma fórmula, colocando a posição final como 30. 30 não, desculpa, como 25. Quero saber a posição inicial, menos 2,5. Só que agora, em vez de eu colocar 18, eu vou colocar quanto? Ora, de 18 para até 30, quantos segundos se passaram? Passaram 12 segundos. Então eu vou ter 25 igual S0 menos, quanto que dá? 2,5 vezes 12 vai dar 30. Está negativo, vai passar para o outro lado. Então vamos ter 25 mais 30 igual a S0. Logo, o S0 vai ser 55 metros. Ok? Ou seja, eu, em vez de utilizar esse S0 aqui como posição inicial, eu vou usar esse valor no tempo 18 como a posição inicial e calcular a diferença entre os 18 e o 30. Ou seja, para ir de 18 a 30 segundos, ele levou 12 segundos. Ok?
Bom, no caso de dúvidas, postem lá na página, tá? E que eu tento responder à medida do possível e na nossa aula ao vivo amanhã, ok? Então, um beijo a todos e até. Bons estudos. Tchau!